Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Eu quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Eu quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Que o seu coração é assim, minha mãe. Que o seu coração é assim, minha mãe. Muito boa noite, meus irmãos. Com muita alegria estamos mais uma noite reunidos aqui para cultuarmos ao Senhor, prestar o culto que somente a Ele é devido. Convido os irmãos nesse momento a se voltarem suas mentes, seus corações para o Senhor, que possamos buscá-lo em oração nesse momento, que estejamos colocando seus anseios, suas preocupações, todos em oração, como diz na palavra do Senhor, e vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, Pai eterno que está nos céus, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite que estamos aqui reunidos, ó Pai, de forma virtual, Senhor, mas cada irmão se faz presente, ó Pai, espiritualmente, que possamos te buscar, Senhor, nesses tempos difíceis, Senhor, que temos vivido. Colocar, Senhor, nossos anseios, nossos cuidados, nossas preocupações, todas em orações, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós. Abençoe, Senhor, cada irmão, Senhor, que está aqui, Senhor, ouvindo esse culto, Pai, que está prestando esse culto a Ti, e possam se voltar, Senhor, verdadeiramente para Ti, meditar, Senhor, na Tua palavra, Senhor, e Tu abençoe também, Senhor, aqueles pessoas que estão sofrendo, ó Pai, por conta dessa enfermidade, Senhor, desse vírus, mas que possamos ser corajosos, ó Pai, ser fortes e corajosos, ó Pai, para enfrentarmos, ó Pai, esse problema, essas dificuldades, como verdadeiros cristãos, ó Pai, corajosos, ó Pai, que é assim que Tu nos ensina. Obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Vamos passar para o momento da leitura bíblica. Nossa leitura bíblica dessa noite se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Vai aparecer na tela para os irmãos, caso não estejam com a Bíblia. Peço que vocês acompanhem nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Assim diz a palavra do Senhor. Que Deus aplique, abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém? Bem, meus irmãos, nesse momento vamos passar para o nosso momento de louvor.
O nosso grupo hoje vai estar um pouco mais reduzido, os irmãos vão perceber aí por conta dessa rigidez, né, do isolamento que tivemos. Temos que passar por algumas adaptações, algumas mudanças e aos poucos vamos nos adaptando a esse novo formato, né? Convido os irmãos a se voltarem seus corações nesse momento. Vamos ter um momento de louvor. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor seja com todos. Antes de começarmos, propriamente dito, nosso momento de louvor, gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, que se encontrará no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 28, que diz que todas as coisas, sejam elas boas ou más aos nossos olhos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu convite é para que o irmão e aquele que está nos assistindo continue firme, confiando no Senhor, sabendo que esse momento de dificuldade que a gente está passando agora, ele pode ser usado para o bem, a gente pode aprender com ele, e Deus pode usá-lo para nos moldar, nos aperfeiçoar. Nós confiamos nisso. Então vamos cantar ao Senhor, todas as coisas. Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem o Senhor. Amém. 1, 2, 3 e...
justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino, que o teu reino venha sobre nós. Teremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. amém. Glória a Deus. O salmista, no Salmo 116, diz, na verdade ele pergunta, é uma pergunta retórica, né? O que darei eu pelos benefícios, por todos os benefícios que o Senhor tem feito a mim? O que eu posso dar? Como eu posso pagar? Só tem uma coisa, meu irmão, só tem uma forma de retribuirmos ao Senhor, que é entregarmos o nosso coração a Ele, a nossa adoração, a nossa vida ao Senhor. Então vamos cantar ao Senhor. O que darei? O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites. Entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites. Entregarei,
meus irmãos, a palavra do Senhor diz, né, o apóstolo Pedro diz que nós devemos ser santos, como o santo é o Senhor. Então nós devemos deixar-nos encher pelo Espírito Santo de Deus, a fim de sermos homens maduros, cheios do Pai, cheios de Deus, e que transbordam através das suas atitudes, das suas palavras, né, o nome de Deus, manifestam o nome de Deus, dão glória a Deus através das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Então, com este cântico, com este louvor, nós queremos convidar você a fazer isso, a entregar aqui, derramar diante do Senhor o seu coração, entregar a Ele, louvá-lo de todo o seu ser. Vamos cantar. 3 e... Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Jesus. Este é o meu respirar. Bem, meus irmãos, quero lembrá-los de compartilhar esse link nas redes sociais, nos seus grupos, com seus familiares, amigos, colegas de trabalho, para que possamos assim alcançar mais vidas, né? Que a palavra do Senhor chegue a mais corações e possamos juntos crescermos. Temos as comunicações nesse momento. Quero lembrá-los da campanha. Nós temos uma campanha do Macarrão, campanha do La Davis, né? Mensalmente nós colaboramos com 200 pacotes de macarrão, que os irmãos que ainda não contribuíram quiserem contribuir, os que não são membros possam entrar em contato conosco através das redes sociais e que nós orientamos como assim fazer. Temos também a campanha das cestas básicas. Mensalmente estamos disponibilizando 10 cestas básicas. Se o irmão estiver precisando ou conhecer algum parente, algum vizinho que esteja precisando também, possa entrar em contato conosco que nós iremos ajudar. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez para transmitir aos corações de vocês a mensagem do coração de Deus. Nesta brilhante noite, quero continuar pensando com os irmãos e com os amigos sobre esse tema que até certo ponto tem nos trazido um certo conforto, apesar de trazer um certo pânico para a vida daqueles que não conhecem a Deus. Estamos trabalhando sobre as medidas punitivas de Deus que tem sido derramada ao longo dos anos naquele povo que abraça e pratica o reino da impiedade. E o tema que temos trabalhado com todos os nossos ouvintes, nossos irmãos, é o texto de Gálatas, quando Deus determina que aquilo que o homem semear, ele vai colher. E uma outra deixa dentro desse mesmo tema é que Deus não aceita ser zombado pela obra criada, porque quem assim fizer vai se quebrar todo sem direito a conserto. Segundo os ditames da Bíblia, tudo que o homem fizer em prol do reino, diz o próprio Deus, que este receberá recompensa. Tudo aquilo que for feito contra o reino de Deus receberá as consequências. E nós estamos estudando dentro desse tema a história de um rei, um dos mais poderosos nos seus dias, o rei do Egito, chamado de Faraó, que resolveu não só brincar, mas também zombar do poder de Deus. E por conta disso, Deus, já tendo avisado várias vezes, em várias circunstâncias, que ele não permitiria que jamais alguém zombasse dele, mesmo assim Faraó resolveu não só desobedecê-lo, mas duvidar do seu poder. Foi quando no capítulo 12, como nós vimos já domingo passado, 12 de Êxodo, quando a gente encontra a mão de Deus derramando a sua taça punitiva para punir a impiedade daquele rei e daquele povo. E Deus disse para Faraó: deixa o meu povo sair para me adorar, que eu quero que o meu povo fique livre, porque eu não fiz um povo para ser prisioneiro, eu não fiz um povo para ser rabo, eu fiz um povo para ser cabeça e viver os dias em adoração, e nesta adoração desenvolver a relação mais saudável comigo. Faraó não quis obedecer. Faraó desobedeceu a Deus e ainda zombou de Deus. E a partir daí, Faraó recebeu parte do derramar da taça punitiva de Deus na vida dos primogênitos que habitavam ali na terra do Egito. E segundo os ditames que a palavra de Deus nos apresenta, Faraó, quando resolveu zombar de Deus nesse particular,
ele começou a derrubar a sua casa e a sua vida para sempre. E o povo de Israel finalmente termina a sua prisão, porque depois que saiu o derramar da taça de Deus sobre a mortandade dos primogênitos, que morreu o primogênito do rei ao primogênito do mais baixo funcionário do Egito, Faraó então resolveu abrir mão dessa situação e deixou o povo de Deus sair. Terminava assim uma escravidão de 430 anos. Mas Faraó ainda não estava convencido. Ele achava que ainda tinha alguma coisa para fazer e que não ia deixar o povo sair assim tão facilmente. E o que foi que ele fez então? Alguém foi lá, falou para Faraó: Faraó, vamos fazer alguma coisa, o povo está fugindo, não vamos deixar esse povo ir embora. Então Faraó, que já tinha perdido o seu primogênito, resolveu chamar todo o seu exército para ir em busca desse povo, porque o povo, inclusive, era o grande construtor daquele país. E no capítulo 14, no verso 5 do livro de Êxodo, sendo, pois, anunciado a Faraó que o povo de Deus fugia, mudou o coração de Faraó e os seus intentos, e dissera: por que deixamos este povo fugir? Vamos buscar, um a um, prendê-lo de novo, para que eles se tornem nossos prisioneiros. Aí, meus irmãos, meus amigos, não tem quem possa salvar a pele de um homem teimoso dessa natureza e ainda teimando contra Deus. E Faraó então tomou 600 carros e todo o exército do Egito para prender um povo que nem sabia usar direito uma faca de mesa. Não era um povo preparado para a guerra. E começou então a perseguição contra o povo de Deus, e todos nós sabemos, porque está escrito nas páginas da Bíblia, que quem persegue o povo de Deus, persegue a Deus. É como aquela história dos filhos, né? Quem persegue o filho, não tem como não perseguir ao seu pai. Então o que o povo fez? Prestem bem atenção nesta grande lição que a Bíblia abre aqui para nós. O povo então fez o quê? Em vez de buscar a Deus e agradecê-lo pela libertação de 430 anos, resolveu então reclamar de Deus, o que mostra como o coração humano é ingrato. E ele ainda reclamou de Deus. Triste situação para a nossa vida. Veja que coisa triste você fez com a gente. O que é que esse Deus queria de nós? E ele chega a dizer assim: olha, será que ali no Egito não tinha sepultura para que ali ficássemos enterrados? Isso mostra o quanto é triste a situação do ser humano que não reconhece a presença de Deus em sua vida. É triste a situação daquele que não vê Deus caminhando dia após dia ao seu lado. É triste a situação daquele que não consegue enxergar motivos de gratidão, mas está sempre pronto para as reclamações mais variadas possíveis. Aí, no verso 11, veja então o que aconteceu. Vem de fato agora a reclamação do povo, né? O povo reclama: Moisés, será que não tinha sepultura no Egito para que lá fôssemos enterrados? Por que nos tiraram de lá, como quem diz assim, berço esplêndido, e nos trouxeram para a gente morrer aqui nesse deserto como bicho? Eu estou parafraseando a lamúria daquele povo para com Moisés. Então vejam, meus irmãos, vejam, senhores, Deus liberta um povo que estava preso há 430 anos e ainda recebe isso. Será que ainda ouvimos coisas semelhantes nos dias atuais? Será que tem gente que é abençoado por Deus, que é salvo por Deus, que goza da proteção de Deus, que recebe todos os dias bênçãos incontáveis de Deus e não reconhece a presença desse Deus no dia a dia da sua vida? Será que ainda encontramos coisa semelhante? Eu diria para vocês que sim. A gente encontra com muita facilidade nos corredores eclesiásticos de nossa vida. Tem gente que não valoriza a sua igreja, por exemplo, e por isso não tem nenhuma preocupação com as preocupações da igreja. Tem gente que não alimenta os trabalhos da igreja com as suas presenças, com os seus talentos. Tem gente que não coopera com a sustentabilidade da igreja, já determinado pela Bíblia, com seus dízimos e as suas ofertas, e não tem a menor das preocupações com as grandes responsabilidades que a igreja tem. Então, ainda encontramos gente assim. Não consegue ver, nem entender,
não, nem a Bíblia e nem a letra de um hino como este aqui que passa agora para vocês. Se Davi das vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e ficarás surpreso quanto Deus te fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Aí entra a palavra do grande líder Moisés, no verso 13. Moisés diz ao povo, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Que lindo, hein? Que duas palavras mais necessárias e urgentes para os nossos dias. Corações fóbicos, corações apavorados. Eu sei que a gente brinca, mas é provável que tenha gente que, se pudesse se esconder, não dentro da geladeira, porque o corona gosta de coisa fria, mas dentro de um forno, isto faria. E até povo de Deus. Não temais, estais quietos e vede o livramento que o Senhor hoje fará com vocês. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. Eu diria, ferrou o faraó, se quebrou todo diante de uma assertiva desta natureza. Então vejam, o povo estava sendo liberto da maior escravidão que um povo já pôde sofrer em todo este planeta. Ainda não aconteceu escravidão tão longa, 430 anos, e ainda o povo vem reclamar de Deus. O bicho difícil de reconhecer as benesses de Deus, esse povo chamado humano. Chega o verso 16, Deus diz para Moisés, Moisés, não reclame, Moisés, não faça nada, não peça nada, só mande ao povo marchar, eu só quero que o povo ande, coisa que só ele pode fazer, e ele deve fazer, manda ele andar, que o resto fica comigo, eu faço o resto. Me faz lembrar as palavras de Jesus, quase semelhante, embora com objetivo diferente. Jesus disse, olha, se você buscar o reino de Deus e tudo quanto a ele pertence, deixa que o resto eu faço. Da tua vida eu cuido, dos teus problemas eu cuido, de tudo que diz respeito a tua pessoa, deixa comigo, faz o meu, que eu faço o teu. E tem uma coisa para a qual nós precisamos atentar, e atentar com todas as diligências possíveis. Vejamos, quando Deus derramou a sua taça punitiva num dilúvio, o que foi que Deus fez? Ele protegeu os obedientes a ele. Quando Deus derramou a sua taça punitiva contra os homens da Torre de Babel, foi que Deus fez? Protegeu os seus obedientes. Quando Deus derramou a sua taça punitiva contra os homens das cidades de Sodoma e Gomorra, o que foi que Deus fez? Protegeu os seus obedientes. E agora veja o que Deus está fazendo com o seu povo e preparando para derramar a sua taça punitiva para dizimar a impiedade daquele povo. Vem o verso 17 do mesmo capítulo que estamos estudando, e eis o que Deus providenciou. Verso 17, eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó. O mar vai se abrir, o povo de Deus vai entrar, e o exército de Faraó vai entrar atrás do povo, e a Bíblia diz aqui que eu vou me glorificar exatamente neles. Eu diria, se quebrou, porque agora não tem jeito. Mas vem o verso 18, e os egípcios saberão, diz Deus, que eu sou o Senhor, e soube mesmo, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. O verso 19, e o anjo de Deus, então o anjo de Deus, este que é Jesus Cristo num estágio de pré-encarnação, que sempre esteve com o povo e prometeu sempre estar, este anjo de Deus que estava acompanhando o povo de Deus, veja o que é que este anjo providenciou, algo absolutamente que nos chama a atenção. O exército de Faraó, com seus carros, com os seus cavalos, homens fortes, homens robustos, sadios, acompanhando, perseguindo um outro exército, com mulheres, com velhos, com animais, com crianças,
claro, com toda a facilidade alcançaria aquele povo. Mas o que é que fez este anjo do Senhor? Veio para ficar sobre o povo, como uma grande coluna. E durante a noite, esta coluna, esta nuvem, dividia o povo de Israel e o povo do Egito, de tal forma que diz o texto que enquanto era trevas lá entre os egípcios, entre o povo de Deus era a luz do meio-dia. E mesmo assim, o povo ainda não via a presença de Deus no meio dele. O povo só via medo, o povo só via inimigo, o povo só via o perigo de morte, o povo não via a vida, a proteção, a graça de Deus no meio daquele povo, jogando bênçãos e mais bênçãos. Deus estava andando com o povo na instrumentalidade do seu anjo salvador, e o povo não estava vendo Deus. Eu diria, que miséria, que cegueira, como é cego o povo de Deus. Tente imaginar uma multidão caminhando em um deserto, sendo seguida por um exército criminoso e perigoso, poderoso. Era o maior exército que o mundo conhecia naquele tempo. E esse exército no escuro, mas o povo de Deus num clarão, em plena noite, e o povo ainda não reconhecer que aquilo era coisa de Deus, porque continuava ainda a reclamar. E o que mais, pastor Deusimar, encontramos nessa trajetória? Vem o verso 16. Moisés seguiu as ordens do eu sou e o que sou. E geralmente quando a gente segue as ordens do eu sou o que sou, sempre dá certo. Nem sombra de dúvida aparece. E disse o Senhor a Moisés, diz ao povo que marchem, só isso. Só precisa fazer o que eu estou mandando. E quanto a ti, tu vais lá para aquela pedra, tu vais levantar o teu bastão e tu vais dar ordem ao mar para que ele se abra ao meio, por onde o meu povo vai passar. Aí no verso 21, Deus manda então um vento oriental, né? O vento que as coisas naturais que obedecem da natureza obedecem a Deus cegamente, e nós que temos intelecto dado por esse Deus, insistimos em ficar contra ele e ainda zombar dele. Esse vento oriental veio e soprou durante toda a noite, sustentando as águas daquele mar, formando um corredor bem grande, que foi feito com muros segurando as águas. E diz a Bíblia que o povo de Deus, velhos, mulheres, homens e todos, atravessaram aquele mar a pé seco, a pé enxuto. As águas obedeceram o mandar de Deus. E o que aconteceu então? O exército de Faraó fez o mesmo. Ora, já que eles estão atravessando a pé seco, nós aí vamos entrar com os nossos carros, né? E eles entraram naquele corredor. E no verso 25 diz que os carros do exército de Faraó se atolaram. O texto bíblico diz assim, emperrou-lhes as rodas, de tal forma que eles não conseguiam alcançar aquele povo de Deus. Ficaram atolados na lama. E aí veio o reconhecimento do povo egípcio, que Deus dissera lá atrás que eles iriam reconhecer, porque seria glorificado neles. No verso 25, o povo diz assim, os coronéis, os grandes, fujamos da presença desse Israel. Esse povo é um povo diferente. Este povo não está só. Nós não estamos lutando contra um povo. E diz assim no verso 25, nós estamos lutando contra Deus. Fujamos! Mas irmãos, amigos, aprenda uma coisa. Tem um tipo de arrependimento que a Bíblia chama de arrependimento tardio. Esse tipo de arrependimento não evita as consequências do derramar da taça punitiva de Deus, quando já sai a determinação desse Deus e já tinha saído a sua determinação. Não deu tempo fugir. Verso 26, Deus derrama a sua taça punitiva contra o reino ímpio e o povo que seguia as suas ordens. Moisés manda as águas voltarem a correr normalmente e livremente. Moisés obedeceu e sabe o que aconteceu? Versos 27 e 28. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o mar retornou à sua força ao amanhecer. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro com as paredes de águas que vinham na sua direção. Por quê? Porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nenhum deles escapou, não escapou um cabelo egípcio, para contar a história. E aqui chamo a sua atenção grandemente, irmão em Cristo, o amigo que está nos ouvindo.
O primeiro deles é sobre não brinque com Deus. Não zombe de Deus, porque não escapa. A paciência de Deus já terminou na cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi o último aviso de Deus. Esta é a última chance. Ou tu corres para o Calvário e te seguras naquele que ali está e que morreu por ti, ou não tem jeito. Se continuar zombando, a taça punitiva de Deus há de destruir não só a impiedade que está em ti, mas tu mesmo que carrega esta impiedade. A segunda coisa que nós encontramos aqui é do outro lado, né? De um lado estava o povo morto, no fundo do mar, com seus cavalos e cavaleiros, e do outro lado nós encontramos o povo agora dando um preito de gratidão, cantando, louvando a Deus, no capítulo 15 de Êxodo, que eu quero apresentar aqui para vocês apenas 3 versos, nesses 3 primeiros versos do capítulo 15. Diz assim, ó: Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Eis o cântico: Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e os cavaleiros. Isso aqui era musicado, tá aí, gente? Ó, coloque música nisso aí, né? Para cantar este cântico de glória, esse brado de vitória. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai, e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. E continua: as águas profundas os cobriram, como pedras desceram ao fundo. O Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários, enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Meus irmãos, meu amigo, faça qualquer coisa na vida, arranque até os seus cabelos, mas não zomba de Deus não. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó: quem zomba de Deus não tem escapatória, porque Deus não deixa ser zombado. Tudo que você plantar, você vai colher com raiz e tudo, e vai ter que comer. Que Deus a todos conceda um restante de noite bem feliz, uma rica semana, e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos e boa noite. Flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Eu quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, flor que desabrocha